versículo 8. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pai da glória, cremos que a tua palavra já está lida e estruturada para nos dar alimento, e ela é o alimento, e ela é a força da nossa fé. Ensina-nos e que possamos, Senhor, ser edificados por ela. Nós pedimos para que o teu Espírito se mova e que a ação do teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Escute bem. O Evangelho é promovido por fé e é gerado na graça. Esse glorioso Evangelho chegou até nós. Essa palavra carisma, como já ensinamos em grego, essa palavra em hebraico que é hesed, ou pelo menos a melhor tradução de hesed seria graça, a gratuidade de Deus. Alguns até a traduzem como misericórdia. Hesed se refere à virtude que promove essa virtude que promove a gratuidade. Muita gente se pensa que quando se refere à ação salvadora, não somente é de graça, mas se refere a pela graça. Uma coisa é de graça e outra é pela graça. E nós não fomos salvos somente de graça. Inclusive, poucos versículos falam do que é gratuidade, de graça, mas pela graça é mais profundo. Quem entende? Porque nós, quando falamos de graça, não preciso pagar. Ei, amanhã vai ter churrasco e é de graça. Quem levanta a mão? Quem está dentro? Amanhã vai ter. Alguém já disse de graça qualquer coisa. Cuidado. Não é de graça, é pela graça. Embora o Evangelho é de graça, mas é pela graça de Deus. A graça é a virtude que promove essa misericórdia, que promove o carisma de Deus, a essência da bondade, da benevolência de um Deus todo-poderoso. E é pela graça, através da graça, nós fomos salvos. Você estava destituído. Olhe para mim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não houve aqui um que não pecasse. Não houve aqui nenhum que não nasceu humanamente por natureza pecaminosa. Você estava condenado, nós estávamos destituídos, nós estávamos condenados a uma vida de inferno, de reprovação. Nós fomos tirados da presença de Deus. Nós estávamos em abismo de dor, de angústia, de pecado, mas pela graça de Deus nós fomos alcançados. Pela graça de Deus Ele nos chamou. Pela graça de Deus nos salvou. Pela graça de Deus nos regenerou. Você não vale nada, você não tem nada, você não tem direito a nada, você não fazia parte, você não tinha virtude nenhuma, mas pela graça de Deus você está aqui. Quem pode dar glória a Deus? Não é porque você faz, não é porque você tem, não é porque você é bonzinho, não é porque você cumpre o que manda o figurino, não, é pela graça. Deus queria te matar, Deus queria te condenar. Aliás, você e eu já estávamos condenados, e não é porque você fala aleluia, glória a Deus, não. Quando Deus olha, Deus Pai olha para você, Ele não te mata, sabe por quê? Porque Ele vê a virtude do seu Filho.
Ele vê a glória do seu Filho em você. Você está revestido da glória da graça do seu Filho. É a graça do seu Filho que te alcançou. E quando o Pai vê você, vê o seu Filho. Quem pode dar glória a Deus por isso? Estávamos condenados, estávamos destituídos, estávamos fora do plano de Deus, mas Jesus Cristo nos deu a glória da salvação por esta graça abundante. Quem fala em graça, quem entende graça, pode glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque o que te alcançou para você estar aqui hoje louvando o nome do Senhor. Primeiro lugar, hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho que parece que foge ao contexto graça. E eu vou lhe falar, nada do que se trata nessas questões do ser evangélico, ser do evangelho, ou fazer parte do evangelho, pode estar estruturado fora do que é graça. E muita gente hoje parece que está levantando um evangelho que não tem como essência a graça. E aí nós temos que ter cuidado, porque hoje em dia nós vemos muito um fazer, um mover, um atuar, onde às vezes a graça não está atuando. Eu estava no Nordeste e vi a necessidade de almas, vi a necessidade de pessoas carentes, tanto de alimento físico, mas principalmente de alimento espiritual. Vi o que é a alma sedenta, promover uma pessoa a prestar atenção e louvar e receber e agradecer a Deus e chorar. Numa célula ontem, sábado, ontem à noite, 8 almas numa célula aceitaram a Jesus. Na noite anterior, 7 almas aceitaram a Jesus. Nas visitas, todas as vezes que fizemos apelo havia 5, 4 pessoas aceitando a Jesus. Menos do que 3, não vi. De 4 para cima, 3 menos do que 3, 4, 5, 6, 8 pessoas. No dia que fizemos culto, inclusive foi o único dia que fizemos culto na igreja da cidade, ao redor de 15 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Queridos, preste atenção. Quando você vê o perfil de uma alma sedenta, você entende um pouquinho o que é a graça de Deus. É o estado miserável do homem, é o estado e a condição deplorável do homem que reconhece que precisa de um Salvador. E essa salvação, essa ação sobrenatural do poder da salvação que é o Evangelho, se manifesta com a graça de Deus e a glória do Senhor. Ao ver essa necessidade, pessoalmente, vi ela no sertão da Paraíba, vi o quanto nós às vezes estamos longe de entendermos a profundidade da graça. É lógico que é pela graça que nós estamos aqui, amém? É pela graça que você está aqui. Mas cuidado para não levantar um evangelho que não seja promovido pela graça. E eu posso me tornar o evangélico não promotor da graça. Deus quer levantar homens santos, promotores da graça de Deus. Promotores da graça de Deus. O que te insta a fazer a obra não são méritos humanos. O que me insta a fazer a obra do Senhor não são méritos eclesiásticos. O que me insta, ou não deveria ser, méritos humanos, eclesiásticos, ou méritos de homens, ou capacidades humanas, mas deveria ser o poder das abundantes obras em graça. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse versículo me chamou a atenção. 2 Coríntios 9, 8 diz assim a palavra do Senhor: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Vou falar de novo. Deus quer te fazer abundar em graça. A fim de quê? Aqui diz, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ei, quando eu estou ativo demais, não pode ser num dogma humano, não deve ser segundo um parâmetro humano, eclesiástico, deve ser pela abundância da graça. Deus está falando, atue. A obra santas, a obra no reino de Deus, a obra no Evangelho, a atuação no Evangelho. Mas eu não posso atuar com base em denominações, em demandas humanas e eclesiásticas, mas eu preciso estar promovido pela abundante graça de Deus. Ei,
Deus pode fazer abundar a graça em vós. Quem recebe isso? Abundância de graça. Diga comigo, abundância de graça. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, a obra que Deus está demandando da igreja não é a obra do ativismo, não é a obra do perfil humano eclesiástico, não é a demanda da metodologia, mas é a demanda da graça de Deus. Quanto tem de graça? É abundância de graça, é virtude em graça, é poder da graça, é o tanto em obras na graça que eu vou ter em nome de Jesus. Há duas mulheres que estão tendo um conflito. Você já leu isso com certeza em 1 Samuel. Duas mulheres que têm um conflito. Uma chama-se Penina e outra chama-se Ana. E elas são mulheres de um homem chamado Elcana. Elcana tinha sua esposa Ana, a qual não lhe deu filhos porque era estéril. Inclusive, há várias mulheres estéreis na Bíblia. E 7 foram curadas. As 7 mulheres, a última que foi curada da esterilidade foi Elisheva, que é Elizabeth, a mãe de João Batista. Justamente a 7ª mulher curada da esterilidade. Começando com Sara. E aí vai avançando para Rebeca. E aí vai. Preste atenção. A própria Ana era estéril. Só que tinha a concorrente, que também era mulher de Elcana, ou pelo menos concubina, era a Penina. E Penina gerava filhos. Você leu essa história? Ela gerava filhos. Mas o que ela fazia quando gerava filhos? Quem lembra? Ela provocava. Ela perturbava. Ou seja, ela era geradora de filhos, mas se gabava do que produzia. Se gabava no mover humano naquilo que ela estava gerando. Com certeza o Cana se alegrava com esses filhos, mas ele era má. Penina literalmente significa joia que brilha. Só que Ana significa graça. E o que acontece com esse quadro? Ana sofria porque não gerava filhos. Ana sofria porque não gerava filhos. E a outra afrontava. O que será que Penina falava para Ana, para ela sofrer? O que será que Penina fazia no dia a dia, no cotidiano, para afrontar a Ana que não gerava filhos? Aí são dois exemplos de igreja. A igreja Penina é a igreja que gera filhos, mas gera para contenda. É a igreja que gera denominacionalismo. É a igreja de status. É a igreja de placas. É a igreja de metodologias. É a igreja que segrega. É a igreja que tem moveres humanos. É a igreja que se acha melhor. É a igreja, escute, eu vou lhe falar. É a igreja que pensa que é superior porque produz e gera filhos. Quem está entendendo? É a igreja que provoca. É a igreja que diz você não é de nada. E aqui às vezes aqui nessa comunidade, posso ser igreja Penina. Eu tenho célula, minha célula é melhor. É minha geração, é meu discípulo. Essa aqui é melhor, é a igreja Penina, que só se promove por status. Quando ele tira o status, ela para. Penina só se promove por mover humano, por aparência humana, por parâmetros e padrões humanos. Ela gera, mas gera não promovida por graça. Quem entende o que eu estou falando? Mas há uma Ana. A Ana que chora por filhos, geme, demora para gerar filhos. A Penina pega seus filhos como troféus, mas a Ana, quando gera, entrega seus filhos ao Senhor. A Penina pega seus filhos para provocar, mas a Ana, quando gera seus filhos para honrar ao Senhor. A Penina gera seus filhos para ganhar vantagem, mas a Ana gera filhos, sabe para quê? Para o sacerdócio e o serviço da casa de Deus. Há uma igreja Penina que só se move por status,
só se move por cargos, só se move por aparência, só se move por recompensas, só se move por visões humanas. Mas há uma Ana que chora, há uma igreja que geme e diz: eu não ganho alma para pastor, eu não ganho alma para a denominação, eu não ganho alma para a minha célula, eu ganho almas para a glória de Deus, eu ganho alma porque eu vivo a graça. Ana é graciosa, Ana é a que gera almas, porque a graça de Deus a promove. Pergunte para a pessoa do lado: você é Penina ou você é Ana? O quanto você chora por almas? O quanto você chora por almas? O que te fazia ganhar almas? O que te fazia ou te faz visitar vidas? O que te fazia chorar e estar trancado no teu quarto gemendo por almas? A Ana era provocada porque não gerava filhos. Ainda o seu marido lhe dava uma porção maior. Ela subia ao templo, mas enquanto uma se gabava pelos seus filhos, ela estava em silêncio. E diz que mal mexia os seus lábios, porque existe essa oração particular, onde diz: Senhor, vou voltar ao coletivo e ao particular. É fácil eu pegar nesse microfone e falar. Escute o que eu vou lhe falar. Senhor, salva almas. Mas o Senhor quer saber se no meu quarto eu me tranco para gemer por filhos espirituais. Quanto tempo eu dedico para gemer: Senhor, essa alma, Senhor, salva, salva. Talvez nem falo alto, aqui eu posso falar: Deus multiplica a minha célula. Mas o quanto em particular eu, só no silêncio, digo: Senhor, salva, salva essa vida, eu gemo por ela. Tu morreste na cruz do Calvário por ele e por ela. E te faço uma pergunta: há quanto tempo você não ora e geme em particular por uma alma? Há quanto tempo uma alma, um filho gerado pela graça? Vou falar de novo. Há quanto tempo um filho gerado pela graça, de fato pela graça, não te faz chorar ou te faz chorar? O verdadeiro filho da graça é aquele que você talvez nem consegue abrir a boca, somente derrama lágrimas. Há quanto tempo você não chora por uma família? Há quanto tempo você não geme? Essa é a gratuidade, quando você sabe o que você recebeu e sabe o que você quer ofertar por uma alma. Alguém está aqui nessa noite? Eu posso passar a noite inteira chorando para que Deus me dê um carro melhor. E se Deus for misericordioso, até é possível que me dê. Mas há quanto tempo eu não choro por uma alma? Há quanto tempo eu não gemo por uma alma? Não estou falando: Senhor, ajuda-me. Não, esquece, ajuda-me. Há quanto tempo eu não digo: Senhor? Que você tem, mulher? Estou angustiada até o coração, até a alma está angustiada. Por acaso eu não sou melhor do que um monte de filhos? Há quanto tempo você não chora por alma? A graça de Deus, abundante, diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Quem precisa da abundância da graça? Quem precisa da abundância da graça? Para que serve a abundância da graça? Eu vou lhe explicar. Para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em obras da graça. Me falta tempo, não consigo fazer. É porque me falta abundância de graça. Preciso da graça de Deus. Vou falar outra vez. Deus não te mata, sabe por quê? Porque quando Ele te olha, Ele vê a imagem do seu filho. Sabe por que Deus não acaba comigo? Porque quando Ele te olha,
ele vê o sangue derramado na cruz do seu filho. Não é porque você é bonzinho, não é porque você sobe no monte, não é porque você lê Bíblia, é porque a graça te alcançou. O fato dele não me matar é o fato de que a graça de Deus me alcançou. Quem pode dar glória a Deus pela graça? E ele nos concedeu essa graça abundante. Eu preciso falar sobre isso. Quem está entendendo diz amém. Efésios 4. Olha o que diz no versículo 7, você volte a Efésios. Versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós. Quem recebeu graça diz amém. E a graça foi concedida a cada um de nós. Vou falar de novo, se você conheceu a graça. E a graça foi concedida a cada um de nós. Segundo o quê? A proporção do dom de Cristo. Então, a graça é abundante, mas é concedida segundo um dom de cada um. Há uma porção para cada um de graça. E eu preciso aumentar esse dom da graça em mim. Eu preciso ampliar e abundar em graça. Quando nós ligamos o poço lá, o motor do poço, perante tanta seca, eu queria ver essa água, queria saborear água, e fomos literalmente, doutor Edmilson viu, eu estava filmando, e ele foi o primeiro que bebeu, ligaram o motor e começou a jogar água, ele fez questão, e eu falei, o que leva um advogado que tem escritório, ele tem um grupo de advogados que trabalham com ele, o homem de bênção, poderia estar em outro lugar do mundo, em um lugar de praia, de lazer, o que faz o homem ir para o sertão, e o que faz um outro advogado dar as passagens para nós irmos lá. Ele estava dormindo no chão porque não quis dormir na rede, porque tínhamos rede para dormir. Ele disse, não consigo dormir em rede. Dormiu no chão literalmente. E a hora começou a chorar e beber água pura dessa fonte, água gloriosa, jorrar. Sabe o que faz a nossa diferença? A diferença é quando há secura e de repente vem a abundância. No caso lá é a abundância de água. Água para poder tomar banho, água para poder beber, água para poder fazer os alimentos, água para regar a terra, água para o gado, água para produzir. Abundância de água, abundância de água. Ele me disse, não sei quantos 1000 litros são produzidos por minuto, não sei quanto se produz numa hora, só sei que temos água abundante. A água do Senhor já veio. O Senhor está falando, ei, eu quero fazer de você uma fonte, um poço de graça, onde você, quando abrir a boca, a graça vai sair. Quando você atuar, a graça vai fluir. Quando você pisar, a graça vai andar com você. Quando você entrar numa casa, a graça de Deus vai entrar com você. Quando você falar do amor de Cristo, a graça de Deus vai te usar, e você vai abundar em graça, e a tua vida vai ter graça. Quem recebe isso? Sabe o que falta em muita gente? Se aplaude é para Jesus. Sabe o que falta em nós muitas das vezes? Graça, só isso. Nos esquecemos da graça, e Paulo está dizendo, há um dom de cada um distribuído, e há uma porção, e há uma graça concedida a cada um. É que esse irmão, ele tem isso a mais, não, é a graça. É somente a graça de Deus. Não é pelos seus méritos, mas é porque ele acreditou e recebeu a graça de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, 9, Paulo diz, para que não me ensoberbecesse por tudo que ouvi e eu recebi, foi me dado um espinho na carne. Você já leu essa passagem? E diz que pediu quantas vezes? 3 vezes pediu para que Deus tirasse esse espinho na graça, esse espinho da carne. E o que aconteceu? Deus lhe disse, Paulo, eu sei que esse espinho está doendo. Paulo, eu sei que você está sofrendo. Paulo, esse espinho te leva a buscar. Eu podia tirar esse espinho, mas a minha graça te basta.
A minha graça te basta. Eu não sei qual é teu defeito, não sei qual é teu problema, não sei qual é teu espinho na carne, não sei qual é a tua prova, não sei qual é a tua luta, não sei qual é o teu defeito. E eu te digo, todos eles o Senhor os conhece. Deus sabe das tuas falhas, Deus sabe dos teus defeitos, Deus sabe das tuas limitações, Deus sabe das tuas dificuldades. Ele te diz: minha graça te basta, minha graça cobre tudo. Quem crê nisso dá glória a Deus. O que eu preciso então? Se a graça de Deus excede todo o entendimento, a virtude de Deus excede todo o entendimento, e eu tenho a virtude de poder continuar. Você diz: eu não consigo mais, eu não tenho mais, eu não sou nada, eu sou limitado. Pastor Belarmino me contava, porque agora ele lê, mas ele não sabia ler. Já pensou ungir um pastor que não sabe ler? Tivemos que ungir, mas disse: agora eu sei ler, mas vou te contar como que eu fui ler. Fui num retiro, indouto, criado com muita pobreza e dificuldade. E ele diz que entrou no salão do retiro que ele foi, e havia muitos dizeres nas paredes, versículos bíblicos. Novo convertido. E no púlpito estava escrito algo em madeira, disse, muito lindo, as letras muito lindas. E disse: Deus, eu queria saber o que está escrito. Eu sinto que há algo glorioso escrito aqui. E diz que chorou ao olhar para o púlpito, porque queria principalmente saber o que estava talhado na madeira no púlpito. Ele disse que se ajoelhou, chorou e disse: Pai, esse retiro é feito todo ano. O próximo ano eu vou voltar e eu vou ler o que está escrito aqui. Passou um ano, fez um mini curso para alfabetização. Diz que nas primeiras semanas já estava lendo. Era tanta vontade e tanta sede de querer. E diz que passou um ano, já tinha lido a Bíblia. E quando voltou, não sabia que estava escrito. E estava escrito lá em João 8,37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E diz que quando leu, ele começou a glorificar a Deus. Disse: Deus, a partir de hoje, eu quero ser uma fonte que vai jorrar água viva. E diz que em tudo que ele coloca a mão, jorra água de bênção. Nas firmas que ele trabalhou nesses anos, em tudo, bênção. Diz que certa vez, ele me contando, que havia uma maquinária na firma, ele era o que limpava na faxina, não era nada. Ele disse: eu vou te honrar. E tudo que ele fazia com muita dedicação. E certo dia aquela maquinária, que prensava algo naquela indústria, e ele era só para limpar aqueles restos de material, e o mecânico gastou 3 meses, e o mecânico foi contratado para poder trabalhar 3 meses, não conseguia. E havia uma grande perda nessa firma por causa dessa máquina que ninguém conseguia consertar. Já havia tinham vindo técnicos, e ele sempre fuçando, olhando. E nas horas do almoço, abria a mão do almoço, abria para ver onde que era. Ele falava: Espírito Santo me guia, Espírito Santo me guia, Espírito Santo, aonde está a falha dessa máquina? Onde está a falha dessa máquina? E um dia disse para o patrão: eu vou consertar essa máquina. Mas como? O Belarmino disse que vai consertar. Deixa ele lá. Diz que ficou sem almoço, desmontou a máquina e a montou de novo. Quando de repente se escutou o barulho, todo mundo veio: o que está acontecendo? Alguém disse: o faxineiro Belarmino consertou a máquina. O auxiliar lá consertou a máquina. E veio o gerente disse: quem consertou essa máquina? Esse aqui. Ele estava lá, todo humilde, e falou: vem cá, onde você aprendeu? Eu não aprendi não, foi o Espírito Santo que me guiou. E você consertou? Não é possível. Você fez algum curso? Não, foi o Espírito que foi me guiando. Montei tudo de volta. Foi pelo Espírito de Deus. Isso é graça de Deus. Sabe o que acontece? Ele diz: a partir de hoje você sai de ajudante e você vai ser o mecânico oficial desse setor. A partir de agora você vai ser reconhecido por essa firma. Diz que começou a bênção, a prosperidade na vida. Há coisas que Deus vai te dar, que você vai fluir graça. Ele leu esse versículo que ele almejou ler e disse:
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Quem toma posse, a gratuidade de Deus vai fluir. No teu trabalho, a gratuidade de Deus vai fluir. Na tua escola, a gratuidade de Deus vai fluir. No teu bairro, a gratuidade de Deus vai fluir. A graça de Deus vai fluir. Quem toma posse disso? Aonde você entrar, nas casas que você entrar, mas tem que ser a graça. O que te move vai ser a graça. Quem recebe, aplaude o nome do Senhor. O que te leva a fazer a obra de Deus? Penina? A joia que brilha, que quer aparecer? Ou é a graça de Deus? A graça de Deus está neste lugar. A graça de Deus está neste lugar. A graça de Deus está neste lugar. A palavra do Senhor em Hebreus 4,16 diz assim: ei, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Há um trono de graça. Sabe o que significa trono de graça? A autoridade real que promove graça. Há um rei que tem um trono, e esse trono é o trono da graça. Todo aquele que se chega ao trono da graça é transformado. Todo aquele que recebe e vai até o trono da graça, ele é recompensado. Todo aquele que se achega com confiança ao trono da graça, a sua vida não vai ser mais a mesma. Tem alguém aqui que tem coragem de chegar ao trono da graça? Sua vida vai ser abençoada, sua vida vai ser transformada. Jesus está nesse trono e te diz: venha buscar graça. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga comigo: graça de Deus. Tiago capítulo 4, vou citar alguns versículos para terminar. Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que eu achei interessante aqui. Tiago 4, 6. Antes, há uma maior graça, uma menor graça? A diferença de pessoas? Sinto dizer que sim. Antes, Ele dá maior graça. Diga: eu quero a maior graça. Diga assim: eu quero maior graça. Quem quer de fato maior graça? Eu quero maior graça. Deus, a tua graça precisa fluir mais. O meu trabalho na tua obra precisa ser promovido pela graça abundante que está em mim. E a abundância de obras em mim, que seja por abundância de graça. Que eu não seja a Penina, mas que eu seja a Ana, que faz por graça. E quando recebe, o entrega e diz: eu gerei para o Senhor. Que seja usado para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz claramente: antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou falar de novo. Deus resiste aos soberbos. Sabe quando alguém diz assim: você não. Mas Deus faz isso. A única condição que eu preciso para que a graça venha é que eu me humilhe. Eu diga: Senhor, eu me humilho, porque eu não sou nada. Eu sou apóstolo, mas não sou nada. Sou teu servo, mas não sou nada. Estou na frente de um trabalho, mas não sou nada. Sou missionário, mas não sou nada. Falo em línguas, mas não sou nada. Conheço a palavra, mas não sou nada. Tenho conhecimento, mas não sou nada. Sei alguma coisa, mas não sou nada. Eu preciso me humilhar e falar: Senhor, preciso da tua graça. E o que vão falar de mim? E o que vão dizer? Vão dizer de mim? Isso não interessa. O que interessa é se humilhar e dizer: amém. Eu quero a tua graça. Eu quero a tua graça. Me responda com sim ou não. Quem for crente da graça vai responder.
Você quer que Deus te resista? Diga um sim ou não. Você quer que Deus te resista? Você quer que Deus te resista? Você quer que Deus te resista? Ele diz que resiste aos soberbos, mas diz que dá graça aos humildes. Quando eu digo, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Quem já disse isso? Senhor, me perdoa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está aqui dizendo, humilhe-se, se ajoelhe. Ana, gema, clame. Vai ser confundida, vão falar, essa Ana é uma bêbada. Não tem problema, contal que seja gerada a graça, seja gerado o filho. Para terminar, agora é o último, prometo. 1 Pedro 5:10. Vai para o final. 1 Pedro 5:10. Quem recebe esta palavra? Olha o que diz aqui em relação à graça. Ora, o Deus de toda graça. Quem conhece a família que tem o maior poder monetário no mundo? Quem conhece uma família? Quem já ouviu falar da família Rockefeller? Ela não é tão poderosa quanto outra família que tem maior poder monetário. São judeus. Onde está a abundância do ouro? Onde está a abundância das pedras preciosas? Onde está todo o ouro? Diz que o ouro está contabilizado no mundo e há reservas que estão limitadas. Mas onde está a maior reserva de ouro? Vamos procurá-la. Quando faltou gasolina, lembra? Aonde tem posto que tem a gasolina? Quem lembra disso? Faltou gás. Aonde está a revendedora que tem gás? Quem fez fila para arrumar um bujão? Onde está a abundância disso? Aqui a pergunta é, Deus tem toda a reserva da graça. Deus, ora, Ele tem toda a reserva da graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Pois depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. A graça vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar e vai te fundamentar. Porque você está sofrendo pelas demandas da graça. Ei, quando a graça vou ter que me humilhar, e me humilhar dói. Por graça vou ter que aprender a perdoar, e perdoar dói. Por graça vou ter que pedir perdão. Eu sei que isso não existe aqui nessa igreja, mas passar por uma porta e ver uma pessoa e eu dizer dentro de mim, não cumprimento essa pessoa. Será que há pessoas aqui que não se cumprimentam? Será que tem alguém que não te cumprimenta? E você a cumprimenta? E você faz questão de cumprimentá-la? É que essa pessoa não fala comigo e você fala com ela. Olhe para mim, graça às vezes dói, porque a graça se manifesta na humilhação. Só que ela vai morar no céu que eu vou morar. E lá vem a irmã que falou mal de mim. Aqui não existe isso, graças a Deus. Eu sei que falou mal de mim. Dói, não vou ser hipócrita, dói. Que Deus te abençoe. Lá vem o irmão que não me saúda, e eu o saúdo.
eu me humilho. Quando eu me humilho, Deus está dizendo: tira a resistência e promove graça. Eu não gostei dessa palavra. Alguém diz: eu também não gostei. Mas Deus está falando. E eu me humilho. E eu quero recebê-la. Porque se eu me humilho, eu vou ter a graça. Ora a Deus de toda graça. Depois de sofrer por humilhar-me, Ele vai me aperfeiçoar. O que aconteceu com você, Leandro? O que aconteceu com você, Alexandre? O que aconteceu com você, Wellington? O que aconteceu? De tanto me humilhar e de tanta graça que veio, eu me aperfeiçoei. Eu, quando abracei Melhor, me disse: ô chocolate, chama ele de chocolate. Ô chocolate, pastor Chocolate. Ele gostou de abraçar você, rapaz. É bom abraçar ele, chorando assim: amém, apóstolo. É que tu não me conheceu no mundo. Pisava no meu calo e matava. Eu era ruim. E agora é um pão do céu. O que aconteceu? Me aperfeiçoei na graça. Me aperfeiçoei para perdoar. Me aperfeiçoei para aguentar a difamação. Me aperfeiçoei. Porque você está sorrindo, se estão se levantando contra você, não sei. É a graça. É a graça. Mas o que aconteceu? Me aperfeiçoei. Ei, alguém que aceita quando o corrige, mas tem gente que não aceita que o corrijam. E eu já levei burdoada, porque até hoje eu levo burdoada do meu apóstolo Fábio Abud. E sabe, alguém me diz: por que você está sorrindo? Porque me aperfeiçoei a receber burdoada. Me aperfeiçoei no que diz respeito a perceber que sou um verme que não serve para nada, e pela graça me humilho e digo: me aperfeiçoei. Só que além de aperfeiçoar, você ainda está lá. Você é louco. É que me firmei. Além de aperfeiçoar, me firmei. Mas não estou firmado na igreja, não estou firmado em pessoas. Me firmei em Cristo Jesus. Estou firme. Olhe para mim. Eu nunca vi. Quem sabe o que é metamorfose? Nunca vi uma borboleta voltar a ser lagarta. Nunca vi. Nunca vi. Vocês já viram? Se você vê uma borboleta voltar a ser lagarta, eu desisto de tudo. Largo tudo e vou me embora daqui. Nunca vi. Literalmente. Eu vou lhe falar. Quando Jesus de fato transforma uma pessoa, se ela foi transformada. Quem está entendendo isso, gente? Vou falar de novo. Pastor Jorge, quem de fato foi transformado? Ele foi transformado. Wellington, e aquele lindão, aquela lindona que estava aqui, que vinha com você, e onde está? Meu Deus, fizemos de tudo. Nunca foi borboleta. Nunca foi transformado. Quem foi transformado não volta atrás por nada. Sabe por quê? Porque além de ser aperfeiçoado, ele foi firmado. Diga comigo: eu preciso ser aperfeiçoado. Diga: eu preciso ser firmado. Só que além de estar firme, diz fortificado. Diga: fortificado. O que é fortificado? Já não está firme? Não. Sabe por quê? Eu já trabalhei em construção. O alicerce já está firme. Só que o crescimento do prédio não é só da firmeza. Sim, precisa da firmeza. Mas o crescimento do prédio vai precisar de colunas fortificadas. E Deus está falando: você já tem a base.
Você já tem a base. Agora preciso levantar colunas em você. Colunas da graça. Para que venha a segunda laje, para que venha a terceira laje, e o prédio vá crescendo, edificado na graça. Alguém entende isto? Ah, pastor, eu não presto, desista de mim. Ele, quando olha para você, não olha para a tua miséria. Ele olha para a imagem do seu filho. Pastor, desista de orar por mim. Alguém já me disse: ei, não é pelos teus méritos. Ele vê a imagem do sangue do seu filho. Não é por você, é pela morte do seu filho, é pela graça do seu filho. Está fortificado. E constrói mais um andar. E mais um andar. E mais um andar. E mais um. Alguém diz: e o alicerce? O alicerce está firme. Mas as colunas vão fortificando o prédio. As colunas vão fortificando o prédio. Aguente, meu querido. Deus está te fortificando nesta noite. Quem aguenta da glória a Deus. Quem entende da graça da glória a Deus. Quem não é pelos teus méritos. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é líder de célula. Não é porque Penina já era. É a Ana que chora. É a Ana verdadeira. É a Ana que geme. Aleluia. E além de fortificar, diz fundamentar. Fundamentar. Sabe o que é fundamentar? É quando algo se levantou e algo que está lá embaixo, que é a firmeza, não se vê mais. Fica soterrado. É por isso que Cristo teve que descer à terra e ressuscitar. Ninguém vai mais te ver. E alguém vai lhe perguntar: me conta qual é o segredo disso. E você vai falar: tem algo que ninguém pode ver, que é o fundamento. Eu não estou aqui por oba-oba. Eu não estou aqui porque a célula é linda. Eu não estou aqui porque se toca guitarra, bateria muito lindo aqui e o louvor é nota 10. Nos falta muito para talvez chegar a essa nota 10. É muitas coisas. Eu não estou aqui porque tem ar-condicionado. Caminhando na estrada seca do sertão, o Senhor me disse: você tem coragem de caminhar nesse sertão sem esperar nada de ninguém e fazer a minha obra em troca de nada, a não ser pela graça? Eu disse: sim, eu tenho coragem de pregar a tua palavra, não só no sertão, mas aonde tu me levares. Quero ser um apóstolo de missões. Não quero ser mais reconhecido por bottoms. Não quero ser mais reconhecido por ABC status, mas quero ser reconhecido por graça. Se é capaz de ser cuspido, graça. Você é capaz de obedecer, graça. Você é capaz de ser repreendido, graça. Você é capaz de morrer, graça. Se a tua graça está comigo, é o que me basta. Eu consigo morrer, se tua graça está comigo. Feche os seus olhos. Entrego a ti meu coração. Entrego a ti tudo que sou. Usa-me